Sejam todos muito bem-vindos aí no Instagram, no YouTube. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio da Hora Certa da Comercialização Agrícola. Eu sou Victor Castro, sou engenheiro agrônomo e estou ajudando aí produtores rurais a venderem na hora certa e entender um pouco mais de mercado, né? E essa semana eu ouvi muito a seguinte frase, né? Os compradores estão manipulando o mercado. E esse é o tema dessa live hoje. Nós vamos entender de fato se os compradores estão manipulando o mercado e, além da minha opinião, eu trouxe alguns livros aqui que dão um pouquinho de ideia para nós também, se os compradores realmente têm essa capacidade de influenciar o mercado ou não. E vamos entender também o dilema que é o produtor como vendedor, né? Então, vamos trabalhar esses dois temas hoje, né? Se os compradores realmente têm capacidade de influenciar o mercado, se eles estão influenciando o mercado, porque se você olhar a soja no físico, nessa última semana chegou a perder quase R$ 10 por saco em algumas praças. E o que tem feito isso acontecer? Será que é o comprador manipulando? Ou será que é um efeito maior, um efeito de oferta e demanda, né? Então hoje nós vamos debater isso aí. Eu peço para vocês curtirem aqui, quem não me segue, começar a me seguir ainda, se inscrever no YouTube também e compartilhar essa live aí com outros produtores rurais e pessoas que precisam aprender um pouco mais desse conteúdo de comercialização agrícola. Vamos lá, né? Preço derretendo, né? Preços também é outra frase que eu vi, né? O preço não está refletindo a realidade de campo. A colheita a campo está ruim. Eu andei bastante aí nesse fim de ano, daqui do Mato Grosso até no Paraná, lá a gente viu lavoura de vários tipos. No último levantamento da Conab, também, se você pegar lá no Rio Grande do Sul, choveu demais, no Paraná choveu pouco, no Mato Grosso tem região que choveu muito, choveu pouco. Então, esse ano não tem padrão de safra, não tem uma lavoura uniforme ou uma região que está perfeita. A gente tem, numa mesma região, soja de tudo quanto é tipo. E aí vem aquele questionamento, né? O preço não está refletindo a realidade de campo. Então, as colheitas estão ruins, principalmente as primeiras. E aí, isso é algo que eu estava até conversando com meu cunhado que está no Paraguai. Acontece a mesma coisa lá. A primeira soja está sendo a pior. Por quê? Choveu lá dia 15 de agosto, algumas pessoas, alguns produtores tomaram a decisão de plantar, o zoneamento também foi antecipado, mas depois a chuva cortou, né? Setembro é o ninho, clima ruim, e não teve a chuva que se esperava ali em setembro, até dia 15 de outubro também, chuva muito ruim, e isso trouxe uma realidade muito ruim. Outras regiões, né, Nordeste, Bahia, a gente tem visto nos mapas aí, tão ruim desde sempre, não choveu bem até agora, e é bem característico do El Niño, muita chuva no sul e pouca chuva aí na região Nordeste e regular na Centro-Oeste. E no sul também teve perda porque choveu demais no começo. Mas por que os preços estão caindo ainda assim? Se a gente está vendo clima ruim, colheita ruim, por que está caindo o preço? Basicamente, o Brasil tem ano a ano aumentado a área de soja, áreas cada vez maiores. E com isso, por mais que você tenha uma produtividade ruim, mas você tem a área dando um respaldo. Então, saiu essa semana várias consultorias divulgando estimativas de produção, e até a gente falou na terça-feira ali dessas estimativas. A pior delas aponta 150 milhões de toneladas de soja, que ainda é muita soja no sistema. Outras também, né, indicando 155 milhões, as mais otimistas aí, 155 milhões de toneladas. Então, mesmo com quebra, deve ter muita soja. E já começou a colheita em várias regiões, o que confirma que tem menos chance de dar errado a partir de agora. Outro ponto, depois da segunda quinzena de dezembro, tem chovido bem em boa parte do Brasil, principalmente no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso, onde eu fico aqui, está chovendo todo dia, em todas as regiões. Eu converso com os amigos, colegas aí, tem chovido bem. O Marcos, está chovendo em primavera nas últimas semanas, Marcos? Você que fica por aí, entrou na live agora. Então, assim, tem chovido um pouquinho mais regular nessas últimas 2 semanas aí, e isso também é algo que impacta o mercado e tem puxado o mercado para baixo. Agora, aquele questionamento, né? Será que o comprador faz o preço cair? De certa forma,
a margem dos compradores é uma margem muito pequena e uma margem de repasse. Ele compra e vende. Diferente da margem, primavera também está chovendo lá no Marcos. Então, tem chovido bem, né? Agora, o comprador em si, ele tem pouca influência nos preços. Chicago, principalmente, ele tem bastante influência em prêmio. O comprador consegue balizar prêmio. Então, ele vende um navio lá a 100 e ele vem comprar no interior a 60, 70 centos de prêmio e tenta arbitrar e fazer seu spread ali, tentar ganhar nessa margem de repasse. É aí que eu acredito que você vai ter a maior chance, ou o comprador tem uma maior influência. Agora, nos preços de maneira geral, o comprador ele não tem uma influência de fazer mercado tão grande. E até um livro que eu li esse ano passado, né, The Word for Sale, um livro relacionado também a commodities, né, falando de petróleo, commodities agrícolas e dólar, e de vários traders que tentaram, né, quando teve o advento dos mercados futuros, aí, como por exemplo Chicago, colocar lá, pressionar mercado, fazer mercado cair, assim por diante. E o que acontece? Quando um player tenta fazer isso, 2, 3, o mercado ele é muito maior, ele olha fundamentos. E geralmente um player sozinho ou um comprador não consegue influenciar o mercado. Hoje, o que eu acho que faz sentido é quando a gente olha fundos, né, de gestão ativa, e para os fundos, soja é uma commodity, é um ativo financeiro que ele arbitra ali conforme fundamentos que ele olha. E aí você fala, a Conab está mentindo, a USDA não tem noção, mas o cara que está lá na cadeira do gestor do fundo, se der um punhado de soja de milho para ele não sabe a diferença. Ele olha o relatório, analisa os fundamentos e tomar de decisão em cima de base financeira, base monetária. Então, eventualmente, o movimento de fundos arbitrando sazonalidade, ou seja, colheita na América do Sul, e uma colheita que indica que nós vamos ter muita soja no sistema na América do Sul, deve estar fazendo com que Chicago caia, junto com o clima também melhorando, chuvas e tal. Você tem vários fundamentos aí que puxam soja para baixo. Então você tem clima bom ou melhorando, né? Você tem efeito de sazonalidade, então início de colheita de safra América do Sul. O Brasil vai ser pior, mas a Argentina está muito melhor, né? A Argentina começou lá com 48 milhões e estão estimando em 51 milhões. Então a Argentina repondo um pouco dessa produtividade que ia ser perdida aí do Brasil. Então você tem sazonalidade, você tem clima melhorando, e nós temos que lembrar também de taxas de juro alta nos Estados Unidos, né? Taxa de juros acima de 5% nos Estados Unidos é muito, então os fundos estão menos ativos em commodities, porque commodity é um hedge de inflação, então eles estão menos participativos em commodities. Então você tem 3 fatores, pelo menos, que pesam contra o Chicago, que tem derretido nas últimas semanas. E até um comparativo de preço, né, entre hoje e o que nós tínhamos lá em janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, Chicago estava na casa de 15 dólares e 40. Hoje aí na casa de 12, 12,30. Então você tem uma diferença mais ou menos de 6 dólares e 75 por saca de Chicago, né? Vamos ver aqui. Você tem uma diferença de mais ou menos 6 dólares e 75 por saco, falando somente de Chicago. Então, isso é uma diferença. Vamos pegar em reais. Nós temos duas diferenças, né? 6,75 a 4,90 são R$33 por saco de diferença do preço do ano passado para esse, somente olhando o inverso de Chicago que nós temos. Quando a gente olha câmbio também, qual que era o câmbio em janeiro do ano passado? O câmbio era na casa de 5,30 e agora está na casa de 4,90. Então a gente tem aí uma diferencinha de 40 centavos de câmbio, né? E isso daria mais uns R$8. Então 33 com 8 são praticamente R$41 a menos. Câmbio mais baixo, Chicago mais baixo. E quando a gente olha em prêmio, né? Bem, o comprador, mais uma vez aquela pergunta, né? Os compradores estão influenciando o mercado. Na verdade, prêmios têm melhorado, né? Prêmio tem cada vez mais recuperado, muito em função da quebra ou a redução de safra que a gente está tendo. Quando iniciou o plantio,
os prêmios estavam na casa de menos 100 centavos de dólar por bushel. Agora já na casa de menos 60, menos 70. Mas, mais uma vez, com a entrada de grão de soja no fluxo, tende a ter uma queda de prêmio por oferta e demanda. Então, o principal formador de preços aí, o principal manipulador de preços é a oferta e demanda em si. Tem muito soja, o preço cai. Tem pouco soja, o preço sobe. Mas por que está caindo? Porque nós estamos vendo Chicago mais baixo e nós estamos num câmbio mais baixo do que tinha em relação ao ano passado. Prêmio estava suportando até agora, mas com mais o avanço de colheita, muito provavelmente o prêmio não deve se sustentar e a gente pode ver acontecer a mesma coisa do ano passado, né? Os prêmios derretendo ali em fevereiro, março, abril, em função de colheita entrando, falta de capacidade estática no Brasil e tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Agora também, outro ponto, né, importante a gente ver é a questão do dilema do produtor como um vendedor, né? E diferente de outros vendedores, muitas vezes quando a gente fala de um vendedor, vamos falar de um vendedor no agro, um agrônomo vendedor, você tem dentro de uma empresa uma força de vendas, né? Você tem um time de vendas, o time administrativo, o time contábil, o time de estoque. E dentro de uma fazenda, muitas vezes a gente vê que o produtor ele acaba fazendo tudo, ele tem que se desdobrar em várias funções, gestão, compra, venda e tal, mas ele não tem um comercial de venda lá, ou ele não tem um comercial de mercado, ou às vezes ele ainda não tem tempo de analisar mercado, e aí ele perde os bons momentos ou a hora certa de estar fazendo comercialização, como a gente tinha lá atrás, Chicago em 14 dólares, deu várias oportunidades na casa de 14 dólares. E agora não tem salvador da pátria, né? Quem quiser virar salvador da pátria agora vira âncora, né? Essa é uma frase muito boa que eu ouvi esses dias. Agora o fogo que acorda, vai piorar? Tem duas chances, né? Mas eu acredito que ainda o preço tenha mais para ceder em função do avanço de colheita que acabou de começar e os preços já sentiram bastante. E também o produtor, ele é um vendedor diferente em que sentido? Ele é um tomador de preços. Então, por exemplo, a revenda, ela compra lá glifosato a 50 e vende a 70, ela ganha 20 reais. E ela sai ofertando até que alguém compre aí nesses 20 reais e ela pode dar um desconto ou não. O comprador, ele tem a mania de o produtor rural, ele acaba sendo muito assediado. Todo dia ele recebe oferta, alguém querendo comprar o produto dele. Então, ele é mais fácil para o produtor vender o grão, muito mais fácil, do que para o vendedor de glifosato. Você virar para o vendedor de glifosato e falar, vende tudo. Ele não vende tudo. Comentários muito pertinentes. Parabéns. Obrigado, Fortunato. O produtor rural, ele é tomador de preço. Então, ele não é igual um agrônomo vendedor que vai lá e oferta com uma margem sobre aquilo que ele comprou e ele vai acessando o mercado e não consegue, tenta vender o preço que ele deseja. Ele infelizmente fica na mão de que o mercado oferta e ele tem a decisão de fazer ou não fazer negócio. Muitas vezes o produtor acaba deixando para amanhã, né? Ou não faz, ou não se sente confortável por N motivos, né? Sabe que a safra está sendo difícil e muito disparelha, mas isso é ruim para ele porque quando ele planta, ele forma um custo. E aí na hora que ele vai vender, não tem uma garantia de preço. Então ele precisa sair pelo menos, né? E essa é a ideia que eu estou trazendo aqui de vender na hora certa e com menor risco, né? Para vocês terem uma média de vendas, você ter um método para estar fazendo a comercialização mais parcelada e não plantar para depois ver o que acontece. Eu acho que esse é um dilema, né? Não é fácil para o produtor, mas é algo que falta, né? Que eu vejo muito nas propriedades, a falta de um time comercial ou alguém responsável de acompanhar o mercado e também entender que o mercado ele é soberano e a oferta e demanda é que realmente acaba mandando em preços, né? O comprador, respondendo a pergunta principal da live ali, o comprador ele tem a margem de repasse do negócio. E no final da cadeia, a gente tem que lembrar que soja é farelo e óleo, então vai virar biocombustível, vai virar ração de suínos lá na China. Então, se tá caro, o produtor de suíno, de ave, enfim, não vai comprar. E isso regula a oferta e demanda. Se está barato, ele vai comprar um pouco mais. Isso também regula
oferta e demanda. Então, de fato, né, um ano muito desafiador, safra disparelha e o mercado não está contribuindo muito em função de ainda assim ter oferta, principalmente na América do Sul, clima entrando bem e questões financeiras como o juro alto americano e outras questões aí de sazonalidade, tá? Esse conteúdo aí é bem importante, acho que o mais importante é para o produtor rural, que é o cara que paga a conta no final do dia, o cara que toma risco, né, de fato, e planta mesmo e reza para Deus para que chova e depois chega numa hora dessa, de repente colhe pouco, o preço cai. Eu acho que esse é o pior cenário que a gente pode se deparar. E também outros, né? Às vezes produz muito, mas vende barato, então acaba que você trabalhou demais, investiu demais, correu muito risco para ter um pouco resultado, né? Então você tem produção, mas não tem produtividade por área, você não tem resultado no final do dia, tá? Quem tá chegando aí, por favor, compartilha a live, deixa o like aí também. E acho que vale pontuar aqui mais uma vez que no ano passado nós saímos de um custo muito alto, porque o custo é formado quase que um ano antes, né? E nós tínhamos lá uma soja de R$ 150 quando houve a formação de custo, então você tinha insumos muito altos. E de lá para cá, o mercado ele deu boas oportunidades, tanto em câmbio, quanto em Chicago, quanto em prêmio, para estar fazendo média e construindo preços. E aí, às vezes, o pessoal tem dificuldade de entender isso, né? Como assim construindo média, como formar preço. Então, o jeito mais fácil, né, é vender físico. Então, você sai lá com um custo de adubo travado, depois você trava a semente, depois trava o químico. Só que às vezes o produtor não quer vender a soja, não quer comprometer o físico. Então, tem esse probleminha que aí você pode resolver fazendo seguros de baixa, né? Você pode, de repente, fazer uma proteção de baixa para evitar estar comprometendo o físico. Outro ponto que eu digo, construir preços. Esse ano a gente teve, né, os tradings, principalmente, modalidade de contrato, que é um contrato aberto, frame, componentes, às vezes alguma outra tem um nomezinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Você tem a oportunidade de travar Chicago no momento, travar no outro e custos no outro. Um ano como esse, você teve aí pelo menos 3 ou 4 boas oportunidades de travar Chicago, na casa de $14, entre 13 e 14. Oportunidade de travar prêmio lá desde menos 110 até agora a menos 60. Teve até no comecinho do ano menos 30 como oportunidade para gravar prêmios. E quem quiser pegar lá nas lives que eu fiz em maio, junho, tinha lá que eu falei que menos 30 era uma boa oportunidade de estar travando prêmios. Em função de uma grande oferta de soja, um alto estoque de passagem que a gente vai ter, né? E aí você poderia vir construindo preços, construindo médias ou construindo seguros de baixa, você ter o custo e a margem protegido e o que sobra aí você especula, aí você deixa para amanhã, etc e tal. Então acho que esse é um dos pontos, né? O jeito certo de estar fazendo isso de fato, com método e com planejamento e ter um time de venda, entender que o produtor rural é um vendedor que toma preço e esse preço é formado por oferta e demanda e que o comprador não é um bicho-papão, ele faz o repasse dele, enfim, ele compra de um lado e vende do outro, então ele ganha na arbitragem dos contratos. É muito difícil o comprador conseguir manipular mercado em escala global, né? Eu acho que isso pode acontecer a nível de fundos de gestão ativa lá nos Estados Unidos, enfim, mas mesmo assim é muito arriscado por causa dos ajustes diários, então todo fundo tem o seu limite de risco, então isso é uma imprudência até de mercado, né? Isso o CFTC, né, que é a Comissão de Fundos Americanas lá, ele faz esse controle das posições de fundos justamente para evitar esse tipo de especulação de mercado. Então acho que isso não é um ponto que está acontecendo agora. E claro, né, eu acho que mais um passo importante dentro desse método de planejamento de comercialização e comercialização parcelada é você ter um olho dentro da fazenda, da porteira para dentro, e um olho fora da fazenda, né, um olho no gato. À medida que você tem uma evolução da safra, é possível você aumentar o comprometimento físico. Então, num ano de
baixa de preço. E commodities se movem em ciclos, né? Então nós tivemos lá pré-pandemia commodities subindo e agora pós-pandemia a gente tem commodities caindo, inverso de taxas de juros, para ficar mais evidente aí. Um ano como o ano passado, como esse, que é o inverso do ciclo, né? É mais interessante também você estar mais vendido quanto mais perto da safra. Anos anteriores, como foi 19, 20, 21, era mais interessante você estar menos vendido conforme o andamento de safra. Mas como que eu sei de um momento ou do outro? Então você tem que entender fundamentos de mercado, um pouquinho de macroeconomia e acompanhando os indicadores, acompanhando o mercado. Todo dia o mercado sobe, você deve fazer algum tipo de proteção, mas vender menos. Agora a gente vê todo dia o mercado cai, o que você vai fazer? Você vai proteger e vai vender mais. Então, não é uma receita de bolo, você tem que ir acompanhando o mercado dia a dia, né? Cenários é igual você ver um avião decolando. Você tira a foto, o avião tá lá. Você tira a outra, ele não tá mais. Então, você tem que ir acompanhando isso aí semana a semana. E o olho dentro da fazenda que eu me refiro se a produtividade está indo bem, um ano muito disparelho como esse, eu tenho conversado com vários produtores, alguns estão com a soja muito boa, outros estão com a soja péssima. Quem está tendo uma boa evolução de safra tem condições de estar aumentando o comprometimento de físico e aproveitando a hora certa, as boas oportunidades para estar fazendo comercialização. Quem está com a lavoura ruim não quer comprometer físico, mas tem que aproveitar também esses repiques de mercado para fazer seguro de Chicago, fazer seguro de dólar, de repente travar um Chicago em real, fazer um NDF de Chicago para ter algum tipo de proteção. Vamos lá, responder perguntas aí. Marcos, não tem como o produtor querer as duas coisas ao mesmo tempo. Chuva, preço, tudo no seu tempo. O que está acontecendo agora no Mato Grosso, eu vejo, é uma frustração que o produtor gaúcho teve nos últimos 2 ou 3 anos, né? É você ver a safra ruim no começo de safra. E o que o produtor do Mato Grosso se beneficiou é porque, como lá estava ruim, aqui você tinha produção e preço bom, Chicago alto, dólar alto. E esse ano a moeda virou para os dois lados, né? Você tem uma produtividade melhor no sul, uma redução no centro-oeste e norte, mas os preços não estão colaborando. E a oferta e demanda, se você produzir demais, o preço cai. Se você produzir pouco, o preço sobe. Então isso é justamente o que o Marcos trouxe aí. Então, acho que isso é uma ideia. O jeito certo também é você, dentro da propriedade, entender qual é o volume médio para você fazer vendas. Então, alguns produtores têm costume lá de vender, por exemplo, 3 mil toneladas, lote de 3 mil toneladas. O cara não vende mais, ele vende um hoje e um amanhã, mas ele não vende 6 num dia. Eu estou dando um exemplo, mas cada produtor tem que ajustar para o tamanho do módulo rural aí e entender se ele tem que vender 1.000 em 1.000 sacas, 3.000 em 3.000 sacas para compor essas médias aí. E falando aí de preço, entrou o grande campeão aí, o Conrad Hélio. Então, eu acho que esse é um dos pontos, tá? De estar seguindo um passo a passo certo. E nesse momento, acho que resta poucas alternativas a não ser continuar acompanhando o mercado e tentar, quem está muito pouco vendido, de repente aumentar um pouco mais a exposição de físico, eventualmente travar um pouco de prêmio, porque tende a cair com o avanço de colheita, e também, se possível, fazer algum tipo de proteção em Chicago, né? Apesar de parecer estar nos mínimos ali, mas não existe nada tão ruim que não possa piorar. Valendo que não existe receita de bolo, né? O Brasil é bem grande, cada produtor tem uma realidade, ainda mais uma safra disparelha como essa, é importante a gente estar atento aí para cada um e tratar a individualidade de cada um, né? Turma, de hoje era isso, nosso bate-papo aí. Quem tiver dúvidas, por favor, depois deixe nos comentários aqui que eu vou postar a live. Faça suas perguntas lá, a gente continua o nosso bate-papo lá. E até a próxima live aí, próximo episódio da Hora Certa da Comercialização. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.